Chegou o momento de falar sobre o nosso decreto, né, gente? E aí o toque de recolher, enfim, são muitas as dúvidas que ainda estão previstas, que ainda estão sendo questionadas aqui, né, pelos nossos telespectadores. A previsão é que a gente tenha aí mais, pelo menos uma semana ou mais, né, de medidas restritivas aqui no nosso município, na verdade, em praticamente todo o estado, devido ao avanço da Covid-19. Então, nós convidamos hoje o Marcelo Franscoviac para estar aqui com a gente, para a gente debater um pouco sobre esses assuntos. Como eu já havia dito, ontem a gente recebeu o fiscal, né, que é o Arildo dos Santos. O Arildo, ele teve pouco tempo para a gente poder debater todos os assuntos. Inclusive, quando ele foi embora, um dos questionamentos que eu recebi foi disso: e as igrejas, os templos, né, como que vai ficar? Está atendendo, não está? Qual a previsão de volta? Então, o Marcelo hoje vem para a gente continuar falando sobre o assunto e para, né, aproveitar aí e debater sobre esse tema. Marcelo, as igrejas é a primeira pergunta que eu faço para você. Os nossos fiéis aí, né, o pessoal que acompanha a programação também quer saber como que está a programação. Bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado por estar mais uma vez aqui, né, por essa oportunidade. Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, né, diante até da situação, isso não é segredo para ninguém, né, que é conhecimento de todos, que eu também passei por uma situação bem complicada por causa desse Covid, uma situação assim que chegou ao extremo, mas graças a Deus nós estamos aqui hoje e estamos aí na linha de frente para ajudar a população e ajudar a combater aí para fazer cumprir as normas, né, existentes. Marcelo, você, quando foi diagnosticado com a Covid-19, você chegou a ficar internado aqui no estado e depois foi para fora, né? Foi bem grave o seu caso, inclusive. Sim, não, eu fiquei internado aqui, fiquei internado em Cacoal, depois fui para fora, né? Então, fiquei vários dias, né? Em tratamento, praticamente 30 dias hospitalizado. E nesses 30 dias eu fiquei quase, ao todo, praticamente 20 dias de UTI, né? 16, entre 16 e 20 dias ali, aproximadamente uns 20 dias ali de UTI. Mas graças a Deus, né, Deus nos permitiu, agradeço à população rolimorense, assim, a todas as pessoas pelas orações, não só de Rolim de Moura, mas de vários lugares, né? Pelas orações, foram muitas orações, e os amigos, familiares, enfim, todo mundo numa corrente forte aí para ajudar a gente. Então, mas foi muito gratificante, nós estamos aqui hoje e por se tratar, né, do assunto, a igreja com esse novo decreto agora tá restrito apenas aos serviços administrativos, né? Por causa tem várias igrejas que elas transmitem, fazem transmissão ao vivo né, dos cultos, das missas, enfim, todas as igrejas elas fazem transmissão ao vivo. Então esses trabalhos administrativos estão permitidos. Não está vedado, né? Qualquer encontro presencial nas igrejas, por enquanto, pelo menos por esse período do dia 17 ao dia 26. Eu acredito que se a população estiver consciente da situação, eu acho que dificilmente o governo do estado de Rondônia prorrogará esse decreto, né? Que daí vai cumprir o prazo aí de uma, digamos assim, de uma quarentena aí suficiente para dar uma diminuída nos casos, automaticamente também retornar ao normal. O complicado é se a população, eu digo a população porque a restrição geralmente vem para as empresas, para as entidades privadas, entidades públicas, igrejas, enfim, instituições religiosas, mas isso tudo em razão do descumprimento por parte da população e acaba o setor econômico, enfim, pagando o preço. Então, se cada cidadão se conscientizar, ficar em casa esses 10 dias, talvez nós possamos voltar ao normal depois do dia 26. Durante esses dias que nós estamos com esse novo decreto, seguindo essas normas, Marcelo, também está acontecendo a fiscalização. Muitas vezes, quando a gente fala fiscalização, as pessoas se remetem somente ao centro da cidade. Essa fiscalização também está sendo realizada nos bairros? Não, ela é uma fiscalização, nós estamos aqui, a fiscalização tributária, fiscalização de postura, fiscalização, enfim, de saúde, a vigilância sanitária, os agentes de saúde,
Então, tem todo um grupo, os agentes de trânsito. Então, todo esse grupo de fiscais, além da fiscalização do governo do estado, que é a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros estão envolvidos, e são ações contínuas e em todos os bairros do município de Rolim de Moura. Então, nós estamos com várias equipes e trabalhando manhã, tarde e à noite, nos 3 turnos, né, com equipes deslocando em todos os bairros. Inclusive a fiscalização, porque a gente às vezes fala fiscalização, às vezes, na maioria das vezes a população entende que é para fiscalizar o comércio. Na verdade, vai ser intensificada agora, nesse período agora, desse decreto, a fiscalização nas residências, né? A questão daquelas aglomerações em residências, aquele churrasquinho, enfim, todo número de pessoas que se aglomeram ali durante a semana em pequenas festas, que talvez possa ser um dos principais fatores que estão contribuindo para a contaminação em massa em Rolim de Moura. Certo, a gente está com um toque de recolher das 20 às 6 horas da manhã. Esse toque de recolher, você acredita, Marcelo, que é realmente algo que vai ajudar a população, tendo em vista que muitas pessoas estão migrando às festas da noite para os almoços, né? Então, esses almoços podem se enquadrar também na fiscalização, se as pessoas podem ser autuadas, multadas ali? Se estiver com a quantidade de pessoas além do permitido no decreto, não... Qual é mesmo a quantidade permitida? Até 10 pessoas, desde que pode até ser talvez mais de 10, mas se for do mesmo grupo familiar que residem no mesmo local, né? Então, se você estiver ali reunido assim, em espaços públicos ou qualquer local com número superior aí 10 pessoas, a partir de 5 pessoas a gente já dá um passo e já comunica a eles que já estão aglomerando, mas até 10 pessoas nós temos considerado normal, mas passando disso aí já considera como aglomeração, a não ser que são pessoas do mesmo grupo familiar e residem na mesma casa, aí não será considerado como aglomeração. Mas a questão do horário, se é almoço, janta, tarde, café, enfim, independente do horário, se for pego, vai ser tomadas as medidas cabíveis, né? Quais são essas medidas e de hoje, que forma vocês estão abordando as pessoas? Hoje, a pessoa, o cidadão comum pode ser autuado, né? Por uma UPF, cada pessoa, mas também tem as sanções penais, né? Criminais. Mas, então, desculpa te interromper, só para que as pessoas em casa possam entender. O que é uma UPF e qual é o valor dessa UPF? UPF é um índice do município, é a unidade padrão fiscal. Essa unidade padrão fiscal hoje, ela corresponde a R$ 93,47, entendeu? Então, se houver uma casa com 10 pessoas e essas pessoas estiverem em aglomeração, serão 10 UPFs. São 10 UPFs. Certo. Se tiver em 10, vai dar aproximadamente R$ 1.000 ali de multa. Né, de multa ali. E como que a pessoa vai pagar essa UPF? De que forma que o município vai ter certeza que a pessoa vai ter que desembolsar esse valor? Na ação fiscal, todo fiscal, quando ele lava um auto de infração, ele lava o auto de infração já automaticamente pega os dados pessoais do cidadão. Será lançado no CPF, no Departamento de Receita, será emitido uma guia, né, uma DAN, assim como o auto de infração à multa de trânsito, um imposto IPTU que você paga. Essa multa é lançada ali e ficará em aberto caso o cidadão não efetue o pagamento no prazo dos 30 dias. Ela poderá ser protestada, executada, como qualquer outro débito que o cidadão tenha com o município. Certo. Mas a ideia da fiscalização, a ideia do prefeito, a ideia assim nossa, em geral da saúde, não é sair aplicando multa. Nós estamos exatamente nesse trabalho aqui hoje, estamos aqui prestando as informações, tentando conscientizar para que não chegue ao ponto de a gente ter que aplicar uma multa. Graças a Deus a população agora, nesses últimos dias, nesse decreto, está obedecendo bem. Como você disse, o toque de recolher a partir das 20 horas. Nós estamos com a equipe na rua aí. Você pode sair na rua, está bem
tranquilo, praticamente, principalmente na região central ali, praticamente você não encontra ninguém após esse horário. Por enquanto está tranquilo, a população está cumprindo. Está respeitando, Estão né? respeitando. Então, se eles continuarem assim, não há o porquê da gente falar em auto de infração, né, que causa até, talvez o pessoal às vezes causa uma revolta, aplicar multa, mas não é esse o interesse, porque a finalidade não é arrecadar. Sim. Né? A finalidade aqui é manter a população em segurança contra esse vírus Contra aí. o vírus. Lembrando que essa UPF, esse auto de infração que o Marcelo está dizendo aqui para gente, ele pode ser aplicado ali no período noturno, caso haja aglomeração, né? Mas também pode ser aplicado durante o dia. Eu quero saber, Marcelo, se já houve alguma empresa, se já houve pessoas que já foram autuadas aqui nesses primeiros dias de fiscalização na cidade. Olha, auto de infração não, porque nós, como eu disse, nós optamos por fazer um trabalho de conscientização. Houve algumas notificações verbais para várias pessoas e várias notificações também formal, porque às vezes você passa, notifica o cidadão, né, de forma verbal, fala 1, 2, 3 vezes e aí você encontra ele com a mesma situação ainda descumprindo o decreto. Aí nesse caso nós formalizamos uma notificação. Essa notificação, a princípio, ela não é um auto de infração ainda, mas lá já apresenta todos os indícios para transformar essa notificação em auto de infração. Caso o cidadão seja pego novamente descumprindo, nós não precisamos nem realizar nova notificação, só transformar aquela notificação em auto de infração e realizar os lançamentos. Mas, por enquanto, não lançamos nenhum auto de infração ainda. Nós estamos trabalhando realizando um trabalho mais no sentido de conscientizar a população, né? E eu acredito que não vai ser preciso autuar ninguém, porque a população de Rolim de Moura vai cumprir esses 10 dias aí tranquilo. Legal. Marcelo, hoje, algumas pessoas perguntaram também se quem está transitando na cidade, ali o pedestre, né, transitando ali no centro, se estiver sem máscara, mesmo que esteja caminhando sozinho, essa pessoa também pode ser notificada? Saiu, a qualquer momento, a todo momento você tem que estar de máscara. Se estiver transitando sem máscara, poderá ser notificado. Inclusive, várias notificações nossas da fiscalização, da equipe da vigilância, ela é no sentido de notificar até mesmo os pedestres e os funcionários das lojas, os clientes, enfim. Mas está na rua sem máscara, será notificado. Ótimo. A Josi pergunta qual seria de verdade os serviços essenciais, tendo em vista que se formos até o centro da cidade, está tudo aberto. Esse decreto a gente percebe também que ele é bem mais flexível, né, do que o emitido lá no início da pandemia, como eu falo, no mês de abril. No mês de abril, quando a gente teve que ficar aí com as portas fechadas durante 15 dias, houve um baque muito grande na economia do nosso município, né, Marcelo? Então, a intenção é de manter um distanciamento social de uma forma que não atrapalhe a economia? Na verdade, é difícil buscar o equilíbrio, né? Porque nós precisamos tratar a saúde e também tratar da economia do município. Então, são fatores para a gente chegar num equilíbrio ali, é bem difícil. Dificilmente irá agradar a todos. Mas, assim, esse novo decreto agora, esse último decreto do governo do estado, nos manteve na segunda fase. Então, nós ainda estamos na segunda fase, né, conforme as normas, porém com algumas restrições a mais dentro da segunda fase. Os serviços essenciais, saúde, alimentação, enfim, clínicas, veterinárias, esses são todos permitidos a funcionar. Os demais comércios, alguns, né, poderão funcionar de porta fechada, que é para naquele serviço, delivery, drive-thru, takeaway, enfim. Então, o cliente pode solicitar e retirar na porta. Então, muitas vezes tem vários comércios abertos no centro ali, mas na verdade ele não pode atender o cliente no interior do seu estabelecimento. Então, ele tem que passou ali só para retirar ou realizar algum pagamento, enfim, sem atendimento ao público. Ótimo. Estão pedindo para que você fale um pouco sobre os jogos de futebol, né? Estão
acontecendo, não estão, e se tiver acontecendo, há crítica, né, diz que um monte de homens se trombando uns nos outros aí nos campos, sem precisão, enquanto os familiares estão em casa, há também o risco. Eu não sei ainda, até peço, né, se você puder esclarecer, os jogos estão permitidos? Jogos de futebol estão proibidos, não tenho conhecimento que esteja acontecendo. Caso alguém tenha conhecimento que esteja acontecendo qualquer jogo de futebol em qualquer lugar, eles podem estar enviando uma mensagem, podem enviar uma mensagem para o WhatsApp da fiscalização de denúncia do coronavírus, que é o 984 21 71 21. Então ele pode estar enviando uma denúncia nesse WhatsApp, que a equipe da fiscalização estará se deslocando e atendendo a denúncia, porque neste presente momento está vedada a prática esportiva, inclusive as academias, inclui nos impedimentos aí. Então não podem funcionar academias e também nem campos de futebol. Ótimo. O Moisés Marcelo. O Moisés Marcelo diz: Marcelo, próximo à Rio Madeira, na Rio Madeira, próximo ao hospital, várias pessoas sem máscaras. Né? É uma denúncia que também pode ser feita, Moisés, pelo telefone, que o Marcelo acabou de falar aqui. Essas pessoas têm sim que ser notificadas também, né? Esse toque de recolher, como funciona? Até hoje eu não ouvi o toque, aí é muito difícil. Se você quer ouvir o toque, meu querido, vai ter que ir na escola, porque não tá tendo, né? Na verdade, gente, é uma brincadeira, não é uma brincadeira, é algo sério. E às vezes as pessoas, né, Marcelo, tentam ainda driblar um pouco essa seriedade toda com isso. Mas assim, Vanderlei do Jardim Tropical, obrigada pela mensagem. O toque de recolher é uma forma de dizer para as pessoas que elas têm que estar em casa às 20 horas, porque senão elas podem ser autuadas, né? Muita gente está brincando aí com essa situação de toque de recolher. Eu não ouvi a sirene tocar, realmente, é o pessoal que está brincando aí, mas é sério, tá? É verdade. E como o Marcelo acabou de falar aqui, vai ter a fiscalização nos bairros também, tá? Pergunta para o Marcelo: sabendo que irá haver o segundo surto, sabendo que haveria o segundo surto, por que não foi feito algo para bloquear as aglomerações na virada de ano? Dependia de quem para que houvesse um decreto ou alguma realização de evento como esse? A Zumira, um abraço, Zumira, do Jardim Tropical. Na verdade, assim, todos os decretos, eles são embasados em dados, né, da saúde, enfim, o crescimento, né, de contaminação, ou, caso vai diminuindo, eles vão mudando. Então, no final do ano, nós estávamos na fase 3, e na fase 3 tem lá todas as atividades permitidas. E estava com nível baixo de contaminação. Então, por isso que foram realizados alguns eventos. Porém, assim, nós realizamos trabalhos o ano passado, praticamente o ano todo, a equipe da fiscalização, notificando e orientando, mas a própria população, ela, né, tende a descumprir as normas, buscando realizar eventos e desacreditando no vírus. Chegou ao final do ano que muitas pessoas estavam desacreditadas da existência desse vírus e é onde que eles começaram a se aglomerar. E um dos grandes problemas hoje em Rolim de Moura é que tem várias pessoas que estão contaminadas com o vírus e insistem em ficar na rua. E aí optam por não fazer o exame com medo de estar contaminado e dar positivo e ter que ficar restrito na sua residência. Então, o medo de fazer o exame acaba levando a pessoa a ficar andando pela rua e isso fazendo com que o índice de contaminação seja muito maior. Ótimo. Marcelo, você comentou aqui que até 10 pessoas sendo da mesma família, né? Até 10 pessoas está autorizado. Se passar de 10 pessoas que sejam da mesma família e que morem juntos, não tem problema. Caso não sejam pessoas da mesma família, até 5 pessoas. Passou do número de 5 pessoas, já será feita ali a notificação, tá? Outra pergunta aqui. Ontem, Rafael, a gente já respondeu a sua pergunta sobre os salões de cabeleireiro. Pode atender, desde que seja através de agendamento de horário para que apenas uma pessoa, um cliente de cada vez seja atendido. Não pode haver pessoas esperando fora do salão, tá? Então tem que ter
esse sistema de agendamento. Estão fazendo muitas reclamações nos últimos dias, Marcelo, das pessoas que estão fazendo caminhadas. Inclusive, está circulando aí vários vídeos nas redes sociais, as pessoas fazendo caminhada nas pistas, principalmente na pista de kart aqui do nosso município. Esse também foi um questionamento aí do Vanderlei do Jardim Tropical. Obrigada, Vanderlei, por nos ajudar a lembrar aqui sobre esse assunto, tá? Tá cheio lá, estão pedindo que vocês passem por lá, por favor, porque o trem tá feio, tá bom? Deixa eu ver. Pode falar, Marcelo, sobre a pista. Todas as vias públicas, né? Espaços públicos, eles estão também vedados para atividades físicas. Enfim, todas as atividades, sejam elas em academias, espaços públicos, vias públicas, elas estão impedidas por força do decreto. Então, com certeza a equipe da fiscalização estará se deslocando para esses locais e estará notificando e orientando as pessoas para que fiquem realmente em casa. Porque, mais uma vez eu digo, se ele não ficar em casa pelo menos esses 10 dias, significa que poderá ser prorrogado por mais 10 dias. E as consequências vão só aumentando, os prejuízos, aí vai prejudicando os empresários, os pequenos proprietários dos lanches, lanchonetes, restaurantes, enfim, todos os estabelecimentos comerciais ficam prejudicados se a população não se conscientizar e ficar em casa pelo menos por esses próximos 10 dias. Ótimo. Marcelo, eu preciso fazer uma pausa bem rapidinho para o nosso intervalo comercial. Na volta do intervalo, o Marcelo vai estar falando aí com você, Leia. Leia é aqui do bairro Cidade Alta e ela questionou sobre os moradores de rua. Inclusive, muitas pessoas também têm a mesma preocupação. Então, após o intervalo, a gente responde o seu questionamento. Até já. Bom, nós já estamos de volta e, como eu falei, vamos responder aqui a pergunta da Leia, do bairro Cidade Alta. Já até me esqueci, né, que eu estava olhando tantas outras aqui, mas deixa eu voltar aqui. Você se lembra, Marcelo, o que foi? Sobre os moradores de rua, né? Obrigada, tá, Leia, pela participação. Inclusive, essa é uma preocupação de muitas pessoas, né? Olha, estão fiscalizando o comércio, estão fiscalizando as residências, mas e as pessoas que estão em situação de rua? Como que elas fazem para ter acesso às máscaras, álcool em gel e distanciamento social? Tem algum projeto, algo que atenda também essas pessoas, Marcelo? Olha, assim, por parte nossa da fiscalização, a gente acaba orientando e a equipe tem máscaras, né? Não dá para distribuir para a cidade toda, mas uma ou outra máscara acaba distribuindo, né? Você pega, encontra a pessoa, ela fala, não possui uma máscara, não tem condições de comprar, aí a equipe da fiscalização acaba distribuindo. Mas inclusive o ano passado, na primeira etapa, logo nos primeiros, nós fizemos ali um pit stop no centro ali e distribuímos várias máscaras. E aí de lá para cá, mas a maioria das pessoas, elas estão com máscara. Mesmo essas pessoas de rua, eles estão usando máscara. Mas enfim, esse trabalho aí com as pessoas, os moradores de rua, é um trabalho que eu acredito que a secretária de Assistência Social, ela já deve ter algum projeto, já deve estar acompanhando alguma situação, porque aí faz parte mais da Secretaria de Assistência Social, de como trabalhar com essas pessoas, né? Então, assim, não é muito do nosso setor, mas eu acredito que a secretária já deve ter pensado algo aí, ou esteja trabalhando alguma coisa com esses moradores de rua. Com certeza. Bom, Maria Jaciara, do bairro Cidade Alta, disse que quer saber como vão ser autuadas algumas pessoas que agem de má fé, que quando são abordados, acabam mentindo o nome e se não estão com a documentação. Como que vai ser feito com essas pessoas aí? É muito complicado, tantos casos, né, Marcelo? Assim, você portar um documento é obrigatório, né? Sim. Você está portando um documento. Então, as pessoas, não tem como ela estar passando um outro nome, ou está passando nome falso ou número errado do documento, porque para nós fazermos a notificação, nós solicitamos documentos e pegamos do documento o número. Então não há como autuar assim, através de um nome falso. Até mesmo porque se a pessoa estiver passando nome falso, ele vai responder por um outro crime. Isso. E sempre que a pessoa se negar, nós temos apoio da Polícia Militar, que aí conduz o cidadão e toma as medidas administrativas, penais, aquelas caminham de acordo com o caso, né? Então, hoje, dificilmente estaríamos autuando uma pessoa pelo nome falso. Olha, Marcelo, tem muitas denúncias aqui
que estão chegando para a gente, porque a gente sabe que o número de telefone que vocês estão disponibilizando é um telefone somente WhatsApp. Inclusive, ontem a gente falou, hoje eu vou repetir, a arte que está sendo divulgada não é para ligação, tá, pessoal? Mesmo que esteja escrito lá, Disque Denúncia, ele está sendo disponibilizado apenas por WhatsApp, para você fazer a sua reclamação. Então, o telefone é o 984... 984-21-7121. Ótimo, é fácil, tá? Não, então, é bem como fácil. você já está aqui, as pessoas já estão aproveitando para mandar aqui também algumas reclamações. Se possível, aumente a fiscalização no shopping, na rodoviária do nosso município. Tem muitas pessoas, clientes e comerciantes, que não estão obedecendo o decreto, tá? Tá difícil, tá complicado. Parabéns pelas perguntas. Gostaria de saber como está a situação dos ônibus. Ah, ótimo. Obrigada, meu telespectador. Edinalva, professora Edinalva, né, quer saber sobre a situação dos ônibus, porque da outra vez foi diminuído os horários de atendimento e era difícil para quem faz tratamento em Cacoal. Eu acho que deveria aumentar o horário com menos passageiros e não menos horários. Fala como ficou o transporte, né? Inclusive, esse é um dos questionamentos, uma das maiores perguntas que a gente tem recebido, a maior quantidade de perguntas. Como que está a situação? Vai continuar, os transportes aí vão continuar? Eu ouvi também algumas pessoas reclamando, Marcelo, táxi pode, ônibus não. Qual que é a diferença? Não é um transporte coletivo também? Explica pra gente. Esse decreto novo aí do governo do estado, ele trouxe uma novidade. Na verdade, ele não diminuiu a quantidade de passageiros, ele vedou o transporte de passageiro. Então, em 48 horas após a publicação do decreto, todas as rodoviárias deveriam estar fechadas. Eu acredito que do dia 17, hoje, então, já praticamente todas deveriam estar fechadas no estado todo. São vários municípios, já no primeiro dia do decreto, já realizou o fechamento das rodoviárias. Enfim, o transporte através dos ônibus estão em possibilidade de ser realizado. Então, todos os transportes de aplicativos ou táxis também foram restringindo a quantidade de pessoas, no máximo 2 passageiros por veículo, né? Então, pode estar transportando até 2 passageiros e os ônibus estão parados. Estão parados por força do decreto para diminuir a circulação de pessoas. Podem estar transportando para intermunicipal, mesmo o táxi também, ele está vedado o transporte intermunicipal, a não ser que seja para tratamento de saúde, né? Só único e exclusivamente você pode se deslocar para fora do município se for para tratamento de saúde. Até mesmo os motoristas de aplicativo e táxi estão proibidos de rodar nesses 10 dias para fora do município, a não ser que seja para tratamento de saúde das pessoas. Então, as pessoas que já adquiriram passagens, que tinham como destino um outro estado, outra cidade, vão ser remarcadas essas passagens pós-decreto. Aí, como que eu posso te dizer? Vai depender, eles vão ter que entrar em contato com a agência de viagem dele, de passagem, enfim. E esse é um problema, Marcelo, perdão, te interrompi, mas esse é um problema, por que eu te questionei? Muitas pessoas acabam indo até mim, me chamando, perguntando também, porque dizem que quando liga aqui na rodoviária, os atendentes não sabem também como vai ficar. Nem mesmo o pessoal dos ônibus ali não sabe dizer como que vai ficar essa situação. Então, acho que ainda está tudo muito às escuras, né? É complicado. Os ônibus não podem rodar nesses 10 dias, né? Não estão impedidos de rodar. Agora, quanto às pessoas que já têm passagem comprada, aí ele vai ter que entrar em contato com sua agência, ou a pessoa que vendeu a passagem, para ver como que eles vão se resolver. Tá certo. Hoje a gente não tem como nós, da fiscalização, passar um parecer sobre isso. Marcelo, vamos falar aqui para a gente poder já fechar esse assunto, porque são muitos questionamentos, muitas perguntas, né? Mas para a gente poder fechar o assunto, fala com a gente sobre a documentação que pode ser emitida pelas pessoas e quem são essas pessoas que poderão ter essa notificação, é uma notificação que vocês falam? Como é o nome mesmo? É um documento, uma autorização. Para transitar, né? Quem são as pessoas que podem ter essa autorização? Então, são vários, tem os servidores públicos, os funcionários de empresas privadas, né?
Então todos eles podem ter essa autorização, mas essa autorização tem que ser fornecida pelo chefe imediato, o chefe do setor, que vão entrar no site da Cefim, lá já, no decreto já tem um modelo, e o seu superior, o empresário vão acessar o sistema da Cefim e assinar esse documento e entregar para cada funcionário, caso haja necessidade de estar transitando fora desse horário, né? E a não ser casos excepcionais, questão de tratamento, urgência de saúde, precisa de um deslocamento, não vai ficar esperando uma autorização, né? Então, prioridade sempre é a saúde, então as pessoas têm que sempre procurar andar em dias regular. Uma outra situação que nós estamos permitindo agora, né, nesse horário, nós sabemos que o toque de recolher às 20 horas e muitas das pessoas elas precisam pedir seus lanches, comida, enfim. Então, até às 23 horas nós estamos permitindo que trabalhe o serviço de entrega, né, de lanches, comida, enfim, os delivery, né? Os delivery podem trabalhar normalmente até às 23 horas. Então nós não estamos assim levando a rigor porque há necessidade da população se alimentar e os lanches vendem para realizar as entregas, podem estar realizando as suas entregas até às 23 horas. No geral, assim, a pessoa tem que priorizar, entrar lá já no site da Cefim e fazer esse cadastro para não ser pego de surpresa e ser autuado, porque essa fiscalização ela não é feita apenas pelos servidores da fiscalização do município, assim como também pelo Corpo da Polícia Militar e Bombeiros do município, pelo Batalhão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Tá ótimo. Olha, o Marcelo também, como ele é fiscal tributário, a gente também já vai aproveitar para falar sobre o IPTU, né? Essa reportagem a gente vai trazer com mais detalhes no dia de amanhã, mas o IPTU já está liberado, algumas pessoas já estavam perguntando, pode ser emitido também via internet aí da sua casa, do seu trabalho, né? Mas para você que não tem acesso e precisa ir retirar na prefeitura, também tem um esquema ali para poder não aglomerar as pessoas, né, Marcelo? Na verdade, assim, nós estamos priorizando ou divulgando que está disponível no site da prefeitura, lá a emissão do alvará. Então você pega o seu alvará do ano anterior, para não ter erro na hora de expedir seu alvará, vá ao site da prefeitura, né, digite lá rolindemoura.ro.gov.br, você vai ir lá na parte receitas e imprimir o seu IPTU, e já está disponível para tirar pela internet, assim como o IPTU, taxa de lixo e para as empresas a taxa de alvará e localização em funcionamento. Isso para evitar que as pessoas tenham que se deslocar até o departamento de receita para estar emitindo. Isso vai dar mais celeridade e mais facilidade para o contribuinte estar tirando essas taxas pelo site da prefeitura. Então é só acessar o site rolindemoura.ro.gov.br e lá você vai lá no parte de tributos, né, receita, e gerar sua guia. Nós sempre orientamos o cidadão a pegar o carnê do ano anterior para conferir os dados, para não digitar o número do imóvel errado, está imprimindo, que ocorre do cidadão imprimir errado, depois acaba muitas vezes pagando duas vezes ou pagando o IPTU errado. Então, sempre se utiliza do carnê do ano anterior para conferir os dados antes de realizar o pagamento. Marcelo, só para a gente fechar aqui o assunto, eu sempre falo que é a última, mas são tantos questionamentos. Estão perguntando desde ontem também a respeito das entradas das cidades, se estarão fechadas, entradas e saídas, né? Tem muita gente que precisa fazer tratamento em Cacoal, então essa é uma dúvida para não perder viagem. Está sabendo de algo? Não, a princípio as entradas e saídas não estão fechadas, não tem barreira fiscal por enquanto, mas se for preciso poderemos pensar em montar, mas independente de qualquer coisa para tratamento, estão liberadas a qualquer hora, né? Sempre está. Se precisa fazer tratamento, não tem outra alternativa senão ir, né? Então a pessoa não tem nenhum impedimento de se deslocar para outra cidade para fazer tratamento. Mas nós não montamos nenhuma barreira por enquanto ainda nas entradas e saídas do município. Muito legal. Obrigada, Marcelo. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores e as nossas também, para que a gente possa levar com mais clareza aí, né, as informações a respeito desse decreto, da Covid-19, enfim, todas as atualizações sobre esse assunto para a população de Rolim de Moura.
Na próxima oportunidade, que eu sei que provavelmente não vai demorar muito, você estará aqui com a gente mais uma vez, porque agora é IPTU o assunto, né? Então, o Marcelo, mais uma vez, vai voltar aqui na nossa programação, com certeza, se não for presencial, por entrevistas através de reportagem. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço e sempre que precisar, pode chamar que nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas assim que possível. Obrigado.